Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrada e vamos falar dos melhores livros que eu li em 2024? Pois é, esse é provavelmente o vídeo que eu mais gosto de gravar no ano, ou dois, e eu sei que muita gente também gosta desse tipo de vídeo, né, que a gente costuma fazer ali no finalzinho do ano ou no início do ano seguinte. Já falei 500 mil vezes aqui no canal que eu sempre faço esses vídeos de retrospectiva, sempre em janeiro, porque até o último momento do ano eu posso ler o melhor livro. Não aconteceu nesse caso, mas enfim, foi bom ter esperado ainda assim. E caso você tenha chegado aqui no Cobra Letrada agora, muito prazer, sou o João, Cobra Letrada, e todo ano eu faço o meu top 15. Os 15 livros que eu mais amei ter lido no ano anterior. Eu cheguei até a gravar no meio do ano, eu acho que foi em julho, se eu não me engano, um vídeo de os melhores livros do semestre, e eu até fui ver que tem alguns que continuam na lista. Inclusive, gente, o melhor livro do ano é ainda o melhor livro lá do primeiro semestre, porque não teve como destronar, assim, esse primeiro livro, mas vocês vão ter que assistir até o final pra saber qual que é. Mas se você já é um cobrinha há um pouco mais de tempo aqui, você com certeza já sabe de que livro eu tô falando, porque eu falei dele basicamente o ano inteiro. Inclusive, ele fez parte de um momento muito especial do meu ano, mas isso eu conto mais pra frente. Vamos começar essa lista, meu top 15. Em 15º lugar, a gente já abre muito forte com uma história nacional que eu amei ter lido e que também fez parte de um momento extremamente especial do meu ano, que é A História que Nunca Vivemos, do Lucas Rocha. E uma lista de melhores livros do ano sem Lucas Rocha não seria uma lista de melhores livros do ano. Porque assim, gente, o Lucas, ele já entrou aí pro meu hall de autores preferidos da vida. Esse ano, em especial, eu tive o prazer, a oportunidade de entrevistá-lo lá na Bienal do Livro de São Paulo. Eu fiquei muito encantado com o convite. Eu amei a experiência de ter entrevistado ele lá. Acho que foi o momento mais especial, assim, enquanto Cobra Letrada do ano. Realmente foi o ponto alto, assim, do meu ano. Eu amei muito. E esse livro também é incrível. Eu acho que aqui ele mostrou uma versão muito diferente do que ele já tinha mostrado enquanto autor nas últimas histórias dele, porque o foco não é o romance adolescente. Porque em Você Tem a Vida Inteira, tudo bem que o foco não é necessariamente o romance, mas tem muito ali de uma vibe mais jovem adulto e tal. Em Rumores da Cidade é completamente isso, né? Apesar de ter também ali umas outras coisinhas que deixam a história perfeita, e esse ainda continua sendo o meu livro preferido do Lucas. Mas aqui a gente vai ter muito flashbacks do passado. A gente vai ter basicamente duas histórias ali em paralelo. Uma dos dias de hoje, que tem toda uma carga dramática, bem YA também, que o Lucas sabe escrever divinamente bem. Mas a gente vai ter um panorama lá dos anos de ditadura, lá dos anos 70, 80, não lembro exatamente, que ele escreveu de uma forma, assim, magistral. Tem também romance sáfico, pra quem gosta, e eu acho que esse livro é muito completo. Ele tem o romance, como eu falei, ele tem drama familiar, ele tem todo um contexto histórico ali presente que eu curti pra caramba. Ele tem polêmicas jornalísticas, ele tem um mistério que a gente quer desvendar. É muito completo, é muito bom e tinha que estar aqui nessa lista. Em 14º, temos Nasci para Brilhar, da Lila Lee, se eu não me engano, é esse o nome da autora. E esse daqui foi uma grande surpresa, eu até falei isso no meu vídeo de melhores do semestre, porque quando eu peguei, eu não tava esperando que eu ia gostar tanto. Pra mim ia ser tipo uma história fofa, legalzinha pra passar o tempo, mas foi muito além disso. Aqui a gente vai ter o toque do K-pop, toda uma competição a ser vencida, de muita pressão e principalmente muita representatividade, porque a nossa protagonista é uma protagonista gorda, então vão ter muitas inseguranças sobre isso. Ela vai ter que enfrentar a mãe, porque a mãe é, nossa, muito tóxica. Ela vai ter que enfrentar os produtores e os jurados do concurso ali que ela tá participando, assim como os concorrentes dela. No meio disso tudo, é óbvio que vai ter um romance. Então, assim, eu achei um livro tão completo também, sabe? Tem tanta coisa ali e no
final é tudo amarrado de uma forma tão bonita, tão legal. É um livro divertido, que você vai rir, mas ao mesmo tempo é um livro cheio de emoções, é um livro com uma mensagem muito bonita também. Me surpreendi e, assim, virou um queridinho pra mim. Em 13º, a gente vai pra um lado completamente diferente, e isso é uma coisa que, olhando a minha lista aqui de melhores do ano, é muito engraçado, muito curioso, mas eu acho muito legal de ver a diversidade das coisas que eu leio. Tanto em questão das nacionalidades dos autores, vocês vão ver que tem muito livro nacional, mas tem livros de todas as partes do mundo, mas também de gênero. Gente, vocês sabem que o meu gênero preferido são romancezinhos, boiolinhas com dois meninos se amando, mas eu leio de tudo, absolutamente de tudo. E isso é muito refletido aqui na minha lista de melhores do ano. Em 13º lugar, a gente vai ficar com Um Pequeno País, do Gael Faye. Acho que é esse o sobrenome do autor. Mas enfim, é uma não ficção meio ficcionada, porque é uma história real do próprio autor. Ele nasceu no Burundi e ele vai contar muito sobre como foi essa criação dele, né? Essa infância dele lá nesse pequeno país, como o próprio nome do livro já diz. E é um livro sensacional, é um livro muito forte, porque assim, pra quem não conhece, né, o Burundi, ele é um vizinho de Ruanda. A época em que o autor narra, né, os acontecimentos, é basicamente a época do genocídio que aconteceu em Ruanda e que muito se acabou respingando no Burundi. A gente vai acompanhando justamente essa perda da infância do autor, porque ele, muito novo, já vai ter que se desenvolver, já vai ter que amadurecer pra caramba pra ter que viver com literalmente uma guerra civil no país, como que isso vai impactar a família dele, tanto a família mais próxima, tipo pai e mãe. É um livro muito interessante de ser lido, mas é muito forte. Mas ainda assim, é muito, muito, muito bom, e com certeza eu quero ler outras coisas do autor. Em 12º lugar, temos mais um nacional com Não Quero Ser Como Você, do Vinícius Fernandes, e esse, eu lembro que quando eu li, eu fiquei, cara, o que se passa na cabeça deste homem pra escrever uma história tão fodida de emoções, assim, porque, sério, se você gosta de sofrer lendo, que é o meu caso, quanto mais o livro é ferrado, quanto mais o livro é dramático e cheio de coisas pra deixar a gente na fossa, eu gosto. Então, por isso que esse livro tá aqui na lista de melhores do ano, porque é muito essa vibe. Gostei muito de como o Vinícius construiu duas narrativas completamente diferentes uma da outra, tá? A gente tem dois protagonistas que a gente vai acompanhando de forma completamente paralela, e cada história é muito interessante. Óbvio que tem ali a minha preferidinha, mas as duas são muito interessantes, então a gente fica muito fisgado pra saber o que vai acontecer, e a gente fica mais fisgado ainda pra saber como que essas histórias vão se intercruzar ali, como que elas vão se juntar. E quando a gente descobre, é um grande boom na nossa cabeça. Eu fiquei em choque total. Eu fiquei sem acreditar. Prepare-se para sofrer. Prepare o lencinho, porque esse livro aqui não é para os fracos, tá, meus amores? E tem romancezinho também, tem sua parte divertida, então assim, é sensacional. Aí a gente vai para uma HQ em 11º lugar, com Pela Última Vez, do Alec, que também é uma obra nacional. Ai, gente, essa é provavelmente uma das coisas mais fofas que eu já li na minha vida, juro. É muito, 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 muito fofo. Tanto a história como o traço da HQ. Deixa eu ver se eu pego uma página que não dê muito spoiler. Mas, gente, é muito fofo. Aqui, ó. Acho que vai dar pra ver. É muito bonitinho. A história toda é colorida nesses tons, assim, de amarelo, laranja, marronzinho, porque o pôr do sol ele vai ser muito importante para o desenvolvimento do livro. Então o autor decidiu colocar essas cores, né, do pôr do sol em toda a história, e isso deu uma mágica tão grande que, real, eu terminei com um sorrisão, assim, de orelha a orelha, porque é uma história muito bonita sobre primeiros amores, sobre corrida contra o tempo, sobre abraçar a sua identidade, suas convicções, enfim, é muito lindo mesmo, e é bem curtinho. Se você gosta de HQ, principalmente HQs fofinhas, por favor, leia, porque você não vai se arrepender. E aí a gente chega no top 10, né? E a gente abre esse top 10 com um livro que também me surpreendeu muitíssimo, porque eu não tava esperando que eu fosse gostar tanto, que foi A Biblioteca dos Sonhos Secretos, de Michiko Aoyama.
é uma autora japonesa. E eu li esse livro pro meu vídeo de lendo livros sobre livros, que eu sempre falo aqui também, que foi basicamente o vídeo que eu mais me diverti fazendo em toda a história do canal. Sério, é o meu queridinho, é o meu xodó. Se você ainda não assistiu, eu vou até deixar linkado aqui pra vocês irem lá assistir depois. E eu acabei lendo a Biblioteca dos Sonhos Secretos. E aqui a gente vai acompanhar 5 histórias que são independentes sobre pessoas que estão em diferentes momentos da vida, só que todas elas têm uma coisa em comum. Elas vão nessa biblioteca aqui do livro, né, da capa, e a bibliotecária é uma senhorinha, assim, muito simpática, muito interessante, que vai indicar um livro aleatório para aquela pessoa. E aquele livro vai mudar completamente a vida da pessoa. Vai ser muito importante mesmo. E é um livro completamente aleatório, tipo assim, é livro de natureza, livro de culinária, mas que vai ter um grande impacto, um grande significado para aquela pessoa. Pode não parecer no primeiro momento, mas no final a gente vai ver. E eu achei a coisa mais incrível do mundo. Tá muito em voga, né? Tá muito em alta essa ficção. Como é que é o nome? Ficção de cura, se eu não me engano. E eu acho que é muito sobre isso, sabe? Porque curou muitas coisas aqui dentro. Eu fiquei muito reflexiva, assim, sobre a vida no geral. Então, inclusive eu acho que esse é um livro que eu vou reler outras vezes, porque eu acho que dá pra gente tirar muitas lições sobre cada uma dessas histórias. Até porque, como eu falei, cada personagem, cada protagonista tá num momento muito específico da vida. Então eu acho que é muito relacionável a diferentes momentos que a gente vai passando durante a nossa vida. Então assim, gente, leio porque, nossa, esse aqui é muito bom. Em nono lugar, temos o queridinho das Book Reads desse ano, Impostora. Sim, eu li Impostora e eu posso falar que é tudo isso que as pessoas estão falando, né? Falaram durante o ano de 2024. Sério, eu não tinha tido uma experiência tão boa com a autora, R.F. Kuang, se não me engano, porque eu não gostei nem um pouco da Guerra da Papoula. Na verdade, eu amei a primeira parte e depois disso, eu acho que o livro desandou completamente pra mim. Eu odiei o resto, mas eu fui com muita expectativa ainda assim pra isso, porque tava todo mundo falando e eu amei. Eu acho que aqui ela escancara, assim, as portas do mercado editorial e das suas problemáticas, assim como dos absurdos que a gente tem que ouvir, não só no mercado editorial, mas na vida de pessoas brancas tomando lugares de pessoas racializadas, enfim, fazendo chacota disso. Esse é um livro que é muito bem construído, porque a Jun, que é a nossa protagonista, ela é muito escrota, ela é uma péssima pessoa, ela é terrível, assim, ela tem todos os defeitos do mundo. Mas a gente entra tão profundamente na cabeça dela, né, no ponto de vista dela, que muitas vezes eu me peguei torcendo por ela, eu me peguei, tipo, passando o pano pra ela e ao mesmo tempo eu fiquei, cara, não, para, tá? Vamos acordar, porque não é bem assim. Então eu acho que é um livro muito bem construído, é um livro muito interessante. Eu acho que todo mundo deveria ler, porque eu acho que é muito diferente também do que costuma estar em alta aí nos últimos tempos, né, no mundinho Bookstan. Então vale demais mesmo a pena ler essa obra. Em oitavo, a gente volta para a literatura nacional com Gostaria que Você Estivesse Aqui, do Fernando Scheller. Essa também foi uma grata surpresa. Foi a leitura de novembro do Clube das Cobrinhas, que é o meu clube do livro. Inclusive, se você tem interesse em participar de um clube do livro, venha para o Clube das Cobrinhas. O link para entrar tá sempre aí no box de descrição. Todo mês a gente lê um livro com representatividade LGBTQIA+. Agora, em janeiro, a gente tá lendo Coronel Mostarda com um Castiçal na Biblioteca, da Juliana Jacobelli. E em novembro a gente acabou lendo Gostaria que Você Estivesse Aqui. Cara, eu amei tanto, gente. Desde que eu recebi esse livro, né, da Tag, inclusive essa edição aqui é da Tag, né, por isso que a capa é diferente, eu fiquei muito animado, assim, porque eu sabia que tinha, né, alguma representatividade aqui, vai se passar na década de 80, no iníciozinho ali da década de 80, no Rio de Janeiro. Então, eu gosto muito de narrativas que se passam nessa época, porque eu gosto muito de ler sobre ditadura militar. Aqui não tem tanto sobre isso, mas tem sobre outras questões
questões sociopolíticas ali da época. Então é muito interessante só por isso, mas os personagens desse livro, gente, são muito tridimensionais. Eu me peguei torcendo pra cada um deles, exceto a Baby, tá? Essa é uma personagem que não faz a menor diferença pra história. Podia simplesmente não ter escrito nada sobre ela, mas cada um dos outros personagens são muito, muito, muito interessantes de ser lido, de mergulhar mais no porquê que eles fazem o que eles fazem, como que eles estão se sentindo, em que momento da vida eles estão e como que eles vão amadurecendo conforme a história vai se desenrolando. E isso é muito bonito, eu acho que isso é um dos pontos que eu mais amei no livro. Vai se passar o quê? Uns 6 anos desde o início do livro até o final, então dá pra ver muito amadurecimento nos personagens. E esse é basicamente o livro que eu mais chorei lendo em todo o ano de 2024. Tem uma cena específica que me pegou pra caramba, assim. Que real, eu nunca vou esquecer, provavelmente, essa cena na minha vida, porque foi muito tocante. Eu realmente fiquei muito triste, muito emocionado, muito sentindo absolutamente tudo, um turbilhão, assim, de coisas. Então eu chorei que nem uma criança. É incrível esse livro. E aí, em 7º lugar, a gente vai pra uma vibe bem mais tranquila, sem choro, com Amor em Jogo, do Felipe Mateus. Esse é um livro que eu tava muito animado pra ler, porque tudo que eu li do Felipe foi muito bom, eu gostei pra caramba, e esse aqui não foi diferente, é o meu favoritinho do momento, porque, cara, é muito, muito, muito divertido, é muito engraçado, é muito identificável. Basicamente, a gente vai ter um reality show de casais, né, aí prevendo que ia ser o BBB em dupla desse ano, e os nossos personagens, eles se odeiam, eles são ex-namorados que agora se odeiam, mas que agora vão ter que fingir, né, pra conseguir ali ganhar o prêmio. Cara, esse livro me trouxe todas as emoções possíveis na face da Terra, porque tem personagens aqui, né, outros personagens do reality que são odiosos, que tipo assim, a mamacita do reality. Então, é basicamente isso, que eu odiei com todas as minhas forças, né, os vilões. Mas tem gente que a gente torce pra caramba também, que a gente vibra, que a gente chora, porque tem uns momentos ali mais sensíveis, que a gente torce pro casal. E uma das coisas que eu mais gostei foi ver como que a relação dos dois foi se construindo página a página. Então, se você gosta de um romance ali, né, enemies to lovers, com muita treta envolvida, com muita emoção envolvida, esse é o livro, meus amores. Em 6º lugar, temos mais um nacional com O Crime do Bom Nazista, do Samir Machado de Machado. Esse também foi uma grata surpresa, até porque esse livro, eu tava gostando dele, não tava achando nada uau, mas ele se tornou o que ele se tornou pra mim com o final. Então, eu preciso falar muito pouco pra não entregar nada aqui, porque quanto menos você sabe, melhor vai ser a experiência de leitura. Mas basicamente a gente vai ter aqui uma história típica de Agatha Christie, só que escrita por Samir Machado de Machado, porque a formulinha é muito parecida com a da Agatha Christie. A gente vai ter ali um meio de transporte que vai levar pessoas da Alemanha lá na década de 30 pro Brasil. Então vai ter esse contexto aí, né, de Segunda Guerra Mundial e tal, de certas minorias sendo perseguidas. No meio dessa viagem, que vai durar uns bons dias, uma pessoa é assassinada e a gente vai acompanhar a investigação para entender o que aconteceu com essa pessoa, quem é aquela pessoa, qual o passado dela, quem poderia ter feito isso, e a gente vai conhecendo cada um dos passageiros ali e por que esse passageiro poderia ter assassinado a pessoa que veio de arrasta. Então é um livro muito interessante, é muito legal, assim, mas o final é a cereja do bolo. Eu acho que, basicamente, ninguém espera pro que o Samir Machado de Machado construiu aqui pra encerrar a história. Real, eu acho que você não vai nem sequer imaginar uma fresta, assim. Só leia, porque vale muito a pena. Até hoje, me pego pensando nesse livro, porque foi tão perspicaz, gente. Sério, é muito, muito bom. Cara, a Luz tá toda hora fazendo assim, que pô. E aí, meus amores, a gente chega no nosso top 5. Sim, os 5 melhores livros do ano foram os maiorais, não é mesmo? E em quinto lugar temos
Vitor Martins, que também não seria uma lista de melhores do ano se não tivesse Vitor Martins, com mais ou menos 9 horas. Esse é um livro que é muito, sei lá, eu fiquei muito feliz lendo, porque dá pra ver notoriamente um enorme amadurecimento da escrita do Vitor. Eu acompanhei desde 15 dias sendo lançado, que inclusive é um dos meus preferidos da vida, então eu sei como a escrita dele foi evoluindo até chegar aqui. Então eu acho que ele tá no auge da escrita, é muito, muito, muito bem desenvolvido, muito bem construído os personagens, e o nosso protagonista, ele é muito relacionável. Se você é um jovem aí da casa dos 20 e poucos anos enfrentando a vida adulta, principalmente se você for LGBTQIA+, você com certeza vai se identificar com todos os dramas dele, com todas as questões ali com a família, principalmente com o pai, né? Tem muito daddy issues aqui. Com o trabalho, onde você está hoje em dia na sua vida, em que pé a sua vida tá. E isso me aproximou demais pra dentro do livro, pro personagem em si. E também tem uns flashbacks ali de quando ele era adolescente e de como ele viveu o primeiro amor, que é muito bonitinho, que dá ali um toque Vitor Martins pra história. Então, é um livro muito bonito, mas que ao mesmo tempo tem uma mensagem ali muito sensível, que pode ser gatilhos e tal, porque com certeza você já deve ter vivido algo parecido na sua vida. Então, tinha que estar aqui, eu amei demais. Em quarto lugar, temos Cruzeiro do Amor, do Vinícius Grossos. Esse é provavelmente um dos meus preferidos da vida, que eu sempre vou panfletar, que eu sempre vou falar, porque depois de 15 dias, gente, Cruzeiro do Amor foi o livro que eu mais me enxerguei na vida. Juro pra vocês, o Alessandro, que é o protagonista, ele é 100% eu. Eu até falei pro Vinícius quando a gente se encontrou na Bienal, eu falei assim, pode confessar que você pensou em mim quando escreveu esse livro, porque, cara, o Alessandro é 100% eu, não tem jeito, gente. Todo o background dele, familiar, é praticamente igual ao meu. Ele é um booktuber, na verdade ele não é booktuber, né? Ele é booktalker, se não me engano. Mas enfim, criador de conteúdo literário pra internet, todos os medos e as inseguranças são idênticas às minhas. Ele é um garoto gordo, inclusive. Ele teve um relacionamento tóxico muito parecido com o que eu já tive no passado. Então, era basicamente todos os checks ali que eu tava dando. E eu vendo, gente, o Alessandro é basicamente uma biografia minha. É surreal. Tanto que esse foi um livro que eu também chorei bastante. E não foi nem numa cena, assim, muito sensível. Foi basicamente porque eu tava acumulando tanta coisa ali igual, tantas emoções idênticas ao que eu já senti, emoções negativas, né, que ele sente durante o livro, e que eu já senti na minha vida, que chegou num momento que eu não aguentava mais, eu tinha que botar isso pra fora, porque parecia real que eu tava me vendo ali, enfrentando tudo que ele tava enfrentando. Mas, ao mesmo tempo, é um livro muito divertido, muito engraçado mesmo. Eu acho que isso aqui é o auge do humor do Vinícius, então eu acho que é muito completo, e eu vou levar no meu coração pro resto da minha vida, e com certeza eu quero reler 500 outras vezes. E aí, chegamos no nosso pódio, no nosso Top 3, em terceiro lugar, temos Ilhados, do Lucas Santana. Esse é um livro que me pegou pra caramba. Eu até falei lá no vídeo de melhores do ano, melhores do semestre, aliás, que pra mim, nesse livro, o Lucas, ele tá com uma escrita muito parecida com o do André Aciman. Me lembrou muito os sentimentos que eu senti quando eu tava lendo Me Chame Pelo Seu Nome, que é o meu livro preferido da vida, que eu tenho até tatuagem aqui. Então, só aí já me ganhou 100%. Mas é uma história que traz muita carga nacional também e que vai muito além de um primeiro amor, de um amor que tem uma grande diferença ali de idade entre o menino e o cara que ele conhece, porque tem todo um suspense, assim, uma carga mais eletrizante na história que deixa o livro ser 100%. É muito viciante. Você não vai querer parar de ler. As cenas de romance são lindas. Parecia uma pintura, assim.
Mesmo as cenas eróticas são muito bem descritas, e eu acho que eu nunca li um livro tão bonito, assim. Parecia que eu tava real olhando uma obra de arte num museu. É muito, muito, muito bonito. Vale muito, 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 muito a pena, de verdade. Em segundo lugar, temos Bem-vindos à Livraria Hyunandong, que eu li lá pro meu vídeo de, lendo livros sobre livros, que assim como a biblioteca, de Sonhos Secretos, esse foi um livro que me fez pensar muito sobre a vida. Inclusive, tem muita coisa marcada, não sei se vai dar pra ver a quantidade de post-it que tem. Porque é uma história bem simples, assim, não acontece muitas coisas, é muito mais sobre o dia a dia da dona dessa livraria, com os clientes que chegam na livraria, sobre as pessoas que frequentam, não só clientes, mas a pessoa que trabalha na livraria pra ela e tudo mais, e o momento de vida que ela tá. Então, assim, é um livro muito flat, é um livro muito simples, muito linear, mas que tá recheado de emoções. E o mais bonito é ver como que os livros foram importantes para a vida de cada um deles. Então, assim, de verdade, conforme eu fui lendo, eu fui me sentindo transformado. Eu tava parecendo a Cinderela quando a fada madrinha toca, assim, no vestido dela e ela vai girando. A cada página que eu ia passando do livro, eu me sentia assim. Parecia que eu tava girando, girando, girando e me tornando uma pessoa melhor e abrindo a minha mente para questões que eu nunca tinha parado para pensar. Então, assim, eu sou um João Vitor completamente diferente de quando eu comecei a ler essa história para quando eu terminei de ler. De verdade, foi um livro muito transformador e que com certeza eu quero ler muitas outras vezes, porque, ai, gente, sei lá, só me dá um quentinho no coração, uma coisa boa. Parece que uma pessoa que eu gosto muito me abraçou e me acalentou. Foi exatamente essa sensação quando eu terminei de ler esse livro. E, em primeiríssimo lugar, o melhor livro que eu li esse ano não tem como não ser A Luz Brilha Somente Agora, do Abd Nazemian. O Abd Nazemian é o meu autor preferido da vida, tá? Não tem pra ninguém. Ele é o maioral, principalmente depois que eu pude conhecê-lo na Bienal do Rio de 2023. Inclusive, até entrevistei, tem vídeo aqui no canal da minha entrevista com ele. Ele é muito simpático, fofo. Ele é incrível, gente. E ele fala português, tá? É reizinho acessível. E ele adora o Brasil, inclusive. E aqui, eu já tinha tido uma experiência muito incrível com, uma história de amor, uma experiência muito boa com Legados de Chandler, mas aqui é a grande obra-prima dele, porque a gente vai acompanhar 3 histórias diferentes, 3 gerações de uma família diferente. Justamente por conta disso, vamos ter muitos tópicos muito sensíveis, muito importantes sendo desenvolvidos e sendo debatidos. A gente vai acompanhar o ano de 1939 na Old Hollywood, no ano de 1978 lá no Irã e o ano de 2019. É uma coisa mais contemporânea. Então a gente vai ver como que é ser um menino gay nos anos 1939, vindo de uma família, persa, numa sociedade ainda muito, muito, muito preconceituosa, mas que ainda assim tem ali seus pontos de fuga da sociedade. Vamos acompanhar como é ser um jovem iraniano no meio da Revolução Iraniana. Então tem muita coisa aqui histórica que é muito, muito, muito interessante de ser lido. E também vamos acompanhar como é ser um jovem gay descendente persa num Estados Unidos atual. E como que esse choque de gerações pode ecoar até os dias de hoje. Então, eu acho que é um livro muito rico. Eu acho que essa é a palavra para definir. É uma história muito rica, porque a gente aprende muito, muito, muito sobre a sociedade iraniana como um todo, a sua história, os seus costumes, a sua culinária, o modo de você viver em família, mas também a gente aprende muito sobre relações familiares como um todo. Independente de onde você nasceu, em que época você nasceu, é um livro que traz muita resistência também, que vai tocar no seu emocional, que você vai sentir cada dor, que você vai sentir cada emoção como se fosse sua. Esse pódio, esse
topo tinha que ser Da Luz Brilha Somente Agora. Abd Nazemian é um reizinho. E esse daqui, com certeza, é o meu novo livro preferido da vida. E eu falei pra vocês lá no início do vídeo que esse é um livro muito importante pro meu ano, porque eu tive a oportunidade de recebê-lo no Clube das Cobrinhas, porque a gente leu esse livro, acho que foi em abril, se eu não me engano. A gente leu em conjunto e eu convidei ele pra participar do bate-papo final. E ele topou, gente. Abd Nazemian estava na nossa reunião. A gente pôde fazer algumas perguntas sobre o livro pra ele e até sobre, enfim, a carreira dele e outras coisas. Então, foi um momento muito especial também do meu ano que eu amei, amei, amei. E bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários se vocês já leram alguns desses, se vocês amaram o tanto como eu amei. E também me conta quais foram os favoritos de vocês em 2024. Eu amo, 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 amo ver quais foram o top 10, top 15, top 20 do pessoal. Então me conta aí nos comentários. Dito isso, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal ou deu seu joinha, por favor, faça isso agora, porque ajuda muito, muito, muito o canal. Assim como comprar qualquer coisa lá na Amazon com o meu link, tá? Por favor, faça isso. E, dito isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!